Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Liga. A ideia desse videocast, Deu Liga, é conversarmos sobre inovação, inteligência de negócios e tecnologia. Eu sou o Ivan Vemado, Voice of Artificial Intelligence aqui da Liga, e eu estou hoje aqui com o Guilherme Figueira, Data e Analytics Sales do Google. Hoje vamos explorar o Looker, a poderosa plataforma de Business Intelligence do Google. Para quem ainda não conhece, vale destacar que o Looker foi reconhecido como líder no Gartner Magic Quadrant de 2024 para plataformas de Analytics e Business Intelligence, o que reforça a sua relevância e o impacto no mercado. Agora eu vou passar a palavra por Figueira para que ele se apresente. Seja bem-vindo, Figueira. Fala, Ivan, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Queria gentilmente agradecer o convite de participar aqui com vocês do Deu Liga. Bom, para quem não me conhece, né, como você comentou, sou o Guilherme Figueira, eu sou especialista aqui em Data e Looker no Google, e aí a ideia hoje é a gente contar um pouquinho sobre a plataforma, falar um pouquinho dos diferenciais e tentar aí contribuir um pouquinho com o belíssimo canal que vocês têm aí da Liga. Vamos discutir então um pouquinho esse tema extremamente relevante nos dias de hoje, que é a necessidade crítica que as empresas têm de ter acesso aos dados, gerar insights com esses dados, né? Para que elas se mantenham competitivas, para que elas se mantenham aí na trilha da inovação. Para que a gente conheça um pouco mais do Looker, eu queria explorar com você, Figueira, um pouco sobre o que é o Looker de fato, né? Se você puder explicar para nós, e também falar um pouquinho sobre a diferença entre o Looker e o Looker Studio, que é aí um primo, né, da ferramenta Looker. É isso. Legal, Ivan. Bom, essa pergunta é bastante comum, né? Bastante gente tem dúvida ali, principalmente pelo reposicionamento do produto, né? Então, falando um pouquinho sobre o Looker, né? O Looker, na verdade, ele é uma plataforma moderna, como você colocou. Esse ano a gente foi nomeado ali como líder do quadrante Gartner, então é motivo aí de muita alegria para a gente. A gente esperava talvez figurar lá para o próximo ano, isso acabou acontecendo um pouquinho antes, então mostra que a gente está no caminho certo, não só em visão e execução do produto, né? E o Looker como plataforma, na verdade, ele por ser uma plataforma moderna, né, ele já olha também principalmente ali os principais data warehouse, os ambientes que estão se modernizando. É uma plataforma bastante aberta, então ele tem conectividade aí com diversos modelos e principalmente um pouco com o tópico que a gente vai falar, né? E ele se diferencia muito ali pelo contexto de você poder, de fato, né, trazer uma abstração daqueles ambientes mais complexos que a gente tem em SQL e habilitar a exploração de dados dos usuários, sempre olhando ali a governança e a segurança do dado e nunca deixando com que o dado esteja ali desatualizado, ou seja, mais próximo do tempo real-time possível dentro do contexto de arquitetura. E aí, dentro dessa família, né, a gente tem o que a gente conhece antigamente, que era o antigo Data Studio, né, que no ano passado ele passou a ser um Looker Studio, então foi feito um rebranding. São mais de 10 milhões de usuários globalmente, então acho que muita gente aí já conhece do mercado aí o antigo Data Studio, que agora passa a ser o Looker Studio. Paralelamente a isso, a gente também trouxe o Looker Studio Pro, que ele tem ali uma visão bastante departamental no contexto de usabilidade, né? Então, em relação ao Looker Studio Free para o Pro, o que a gente traz de diferença, né? É o suporte, que o Looker Studio Free não contempla, né? O segundo tópico, a gente traz ali a questão de maior controle dos usuários. Então, muito comumente, para quem está acostumado a trabalhar com o Looker Studio Free, que o indivíduo deixa a organização ali, a gente acaba perdendo essas aplicações, né? Ou o que é pior, a organização muitas vezes tem centenas de usuários utilizando o Looker Studio, colocando seus dados dentro da plataforma, e o time de tecnologia ou de governança não sabe que isso existe. Então, no Looker Studio Pro, isso também não acontece, é uma característica adicional que a gente tem. Além disso, ele também entra com toda a questão ali de Conversational Analytics, GenAI, Gemini, geração de dashboards, criação de slides, enfim, toda a parte de inteligência com GenAI através do Gemini que está, vamos dizer, embarcado aí em todas as nossas plataformas, em todas as nossas ferramentas. E aí, no terceiro pilar, olhando as organizações que estão buscando ali, de fato, a mais alta possibilidade em termos de governança de dados, a gente tem o Looker, né? Alguns conhecem como Looker Enterprise, alguns conhecem como Looker Platform, que foi, de fato, a aquisição que foi feita pelo Google há aproximadamente 3 anos e meio atrás, que este sim traz ali toda a questão de camada semântica, governança de dados, uma arquitetura totalmente em database, você pode trabalhar com SDK, você pode trabalhar com APIs, né?
que é de fato ali o produto mais enterprise que a gente tem aí, e que logicamente tudo isso se tornou uma grande família, né? Então você tem ali uma primeira jornada, um Looker Studio Free, uma segunda etapa mais departamental, você tem o Looker Pro, e aí um terceiro contexto, a gente tem o Looker Enterprise. E o mais legal de tudo isso, Ivan, é que esses produtos até então, eles são produtos separados, né? Porque foi uma aquisição, mas ao longo dos últimos meses ele vem evoluindo e a gente está hoje já permitindo que, por exemplo, um cliente de Looker Enterprise ele possa usar o Looker Pro e ele possa consumir métricas que foram criadas dentro da camada semântica do Looker Enterprise, né? Além disso, um cliente de Looker Enterprise, de Looker Platform, né? Ele pode também ter direito ao que a gente chama de licenças complementares, ou seja, ele tem direito também ao Looker Pro sem custo para os seus departamentos. Então, essa plataforma, além de a gente ter aqui hoje uma unificação comercial nesse sentido, você também vê uma unificação dessa plataforma, que em algum momento, isso já existe, eu já tive essa experiência, ela vai ser uma única console, onde você vai poder consumir tanto um Pro quanto um Looker Enterprise. Então, de maneira assim, tentando ser bem resumido, embora não consiga ser totalmente resumido, é um pouco sobre isso aí, olhando essa nova família que a gente tem como Looker aí dentro desse contexto. Legal, poxa, é muito bacana. Eu acho que você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu já vi muita gente falando sobre o Looker, falando sobre esse conglomerado Looker, né? Esse grupo, família Looker, e eu acho que você trouxe aqui algumas riquezas de detalhes bem importantes. Aqui na Liga a gente costuma dizer que o Looker ele não é uma ferramenta de BI tradicional, né? Uma ferramenta de Business Intelligence tradicional, porque ele é muito mais do que só um dashboard. E você citou ali pontos bem importantes, né, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco aqui no nosso papo, né? O primeiro deles, eu acho que quando você estava explicando um pouco mais sobre o Looker ou o Looker Platform, para que alguns também conheçam aí, você falou que ele tem aquela tecnologia em database, né? E o que seria exatamente esse tipo de tecnologia? Como que essa tecnologia ela pode impactar o desempenho e a escalabilidade das análises de dados? Legal. Primeiro agradeço aí a questão de você ter comentado, né? Acho que tem um pouco ali do contexto de muitas vezes o produto ter mudado, está mudando rápido, né? Nem todo mundo consegue acompanhar. Acho que é uma maneira de a gente traduzir, é a maneira mais fácil, colocando da maneira como a gente enxerga a plataforma, não fica complexo, ao contrário de que muita gente fala, poxa, é difícil de entender quanto que é Pro, quanto que é Platform, quanto que é Free. Acho que basta a gente olhar para o caso de uso que a gente consegue aplicar ele bem na prática, né? Mas falando do Looker Platform ou Looker Enterprise, como também alguns chamam, né? O que é uma arquitetura em database, né? E aí eu acho que é legal dar um contexto um pouco de mercado. O que a gente percebe, né? Muitas das ferramentas tradicionais de BI, aí você bem colocou que a gente não é uma ferramenta tradicional de BI, você muitas vezes depende de uma conexão, né? Você, em geral, você extrai um dado do source, ou seja, você extrai um dado de um banco, de um DW, né? Você cria uma rotina ali de um processo onde você muitas vezes carrega ali processos para serem executados no BI, né? E a gente sabe que quando a gente olha uma arquitetura mais moderna, esse não é o mundo ideal, por uma série de razões, né? Você tem ali a questão de você não estar bebendo esse dado de uma maneira mais real-time, você tem a complexidade da própria stack, né? Você continua gerando ali alguns silos de dados e nem todo mundo está bebendo de uma única fonte, né? Então, a arquitetura em database, que é a arquitetura que o Looker trabalha, ela se conecta diretamente no source. Então, há um pouquinho da conversa a gente vai discorrer sobre isso, né? Basicamente, o que isso tende a evitar em relação quando eu olho uma arquitetura tradicional, né? Primeiro, ele melhora o desempenho, então ele elimina basicamente a necessidade de eu estar transferindo volumes de dados, trafegando ele para a ponta, para o BI, então reduz essa latência e eu acelero essas consultas. Segundo, o fato da gente ter hoje, por exemplo, aí não tem como a gente não falar de Looker sem falar de BigQuery, data warehouses extremamente escaláveis e poderosos, eu extraio o melhor valor de tudo aquilo que eu tenho, né? Eu extraio todo o potencial do que eu tenho naquele meu DW, porque eu estou ali aproveitando a escalabilidade dele para entregar um resultado mais próximo do tempo real na ponta, né? E por último, né, ter essas consultas eliminando basicamente essas extrações que estão acontecendo. Então, no contexto de arquitetura em database, basicamente a gente eliminar esses processos de análise e fazer com que eles sejam executados diretamente nos seus sources. Muito legal. E a gente tem clientes aqui na Liga que já implantaram projetos ali near real time, né? Projetos dessa natureza que são extremamente estratégicos para alguns negócios. Por exemplo,
principalmente o mundo do varejo, que trabalha com e-commerce, assim, que precisa ter ali esse tipo de arquitetura para conseguir ter o dado quase que em tempo real ali. Então, poxa, eu quero fazer uma análise de carrinho de compra, né? O cara que está abandonando o carrinho, eu quero fazer uma ação efetiva e tal. E a gente tem cliente ali utilizando o Looker na ponta como não só uma ferramenta de dados analítico, né? Mas também uma ferramenta ali que proporciona esse tipo de ação com mais urgência, com mais senso de urgência ali para a área de negócio, né? Então, e aí você comentou de um outro ponto, Figueira, que é a parte do modelo semântico ali, né? A camada semântica do Looker, que traz ali muita consistência de dados e traz ali um empoderamento para a área de business intelligence, de fato, conseguir trazer diferenciais. Conta um pouco para a gente o que é essa camada, né, semântica e como que as empresas elas estão se beneficiando disso. Legal, muito bom, Ivan. Ótima pergunta também. Bom, o que é a famosa camada semântica também, né? Que a gente muito fala sobre isso dentro do Looker, né? A camada semântica ela parte de uma implementação do que a gente chama LookML. O contrário que muita gente, o LookML ele não é machine learning, é a parte de modeling layer, a parte de modelagem que a gente tem dentro do Looker, que basicamente, olhando num contexto de negócio, ele tem o objetivo ali de abstrair aqueles cubos que eu tenho, aqueles grandes SQLs que eu tenho, né? Então ele é como se fosse uma representação daquilo que está no meu source, seja um BigQuery ou seja qualquer um do Data Warehouse, né? Importante dizer que o Looker se conecta com outros sources também, não é totalmente acoplado ao BigQuery, diferentemente dos players tradicionais que tem ali o seu lock-in quando você faz a escolha dessa tecnologia. E, obviamente, quando eu abstraio essa camada, então ele basicamente é uma camada lógica, por isso que ele não transfere o dado do que está no source, e eu consigo traduzir isso para um usuário de negócio, com métricas, medidas, dimensões, onde eu consigo centralizar isso, né? Estabelecendo essas relações e significados de diferentes elementos para diferentes áreas. Então, o que isso tem a ver com o usuário de negócio? Por que isso habilita a exploração? Primeiro, a facilidade de uso. Hoje, a grande maioria das organizações, elas têm uma dificuldade muito grande porque, em geral, os colaboradores eles não têm um conhecimento de SQL. Esse não é o skill básico que ele tem. E aí, quando você está falando dele fazer um self-service, significa dizer que, em sua maioria, as ferramentas tradicionais precisam de conhecimento técnico em SQL. Quando eu tenho uma camada semântica aqui, por detrás dos panos, o que o Looker faz? Ele, basicamente, a partir das seleções, filtros, agregações que o usuário faz ali no front da ferramenta, o próprio Looker cria esse SQL, cria essa query essa que vai ser executada contra o meu source. Então, a primeira coisa que eu ajudo é a facilidade de uso. Qualquer usuário de negócio que conheça zero de SQL, ele consegue trabalhar e fazer o seu self-service sem a necessidade de um conhecimento técnico. Então, isso é muito interessante, porque eu, de fato, estou habilitando a exploração e estou abstraindo aquela necessidade de eu ter um cubo ou de eu ter um intermediário para criar essa aplicação para ele, né? A segunda coisa é a consistência, né? A consistência dessas métricas. Então, estou garantindo que todos os usuários utilizam as mesmas definições, as mesmas métricas, né? Evitando essas inconsistências que a gente vê de silo de dados e, logicamente, que nos leva a erros de interpretação. Isso também tem tudo a ver com governança de dados. Então, isso permite que eu consiga ter permissionamento, controle de acesso no nível de linha, coluna e até mesmo conteúdo, né? O que, logicamente, garante que nenhum indivíduo vai ter acesso a uma outra aplicação. Isso aqui também é muito aplicável a ambientes que a gente chama multi-tenant, né? Para quem trabalha com aplicação, com software SaaS, para quem quer trabalhar com portais, onde quer fazer embedded analytics, onde você tem segregado o dado por cliente, né? Por tipo de indivíduo, por atributos, a camada semântica também entra como uma luva nisso, porque ela consegue abstrair e fazer que você controle a partir de uma única aplicação, né, todos os atributos e o Role Security de que esses usuários estarão acessando. E por fim, e não menos importante, isso também faz com que esses LookML eles sejam reutilizáveis. Então isso facilita também a criação de novos de painéis que muitas vezes estão espalhados pela organização e que, logicamente, a gente muitas vezes cria um SQL, esqueceu que é SQL, alguém pede uma coisa, vai lá, cria outro SQL, né? Então, o fato de você conseguir reutilizar essas aplicações dentro do LookML
faz com que você tenha ali até 80% de desoneração quando a gente está falando ali dos times de Data e Analytics na hora de entregar uma nova medida ou dimensão dentro da camada semântica. Então, esse é um pouquinho do resumo. Em resumo, né, assim, ele simplifica o acesso dessas análises de dados e torna tudo mais compreensível e útil para as áreas de negócio. Muito bom. Eu até adicionaria mais um tópico aqui que o nosso dia a dia na Liga reforça isso, que é a cultura DevOps, né, do ambiente analítico, né, que o pessoal tem chamado muito de DataOps, né, então com essa camada semântica, com todos esses artifícios que você comentou aqui, é muito mais simples de você implementar essa cultura DevOps, né, ou que o pessoal tem chamado de DataOps, com esse tipo de ferramenta, né. O Google já é muito famoso por criar produtos que as pessoas normalmente utilizam e nem lembram que estão utilizando, né? Vídeo o Google Maps, por exemplo, que a gente usa quase todo dia para chegar nos lugares e nem lembra que é do Google às vezes. A gente só fala Sim. Google Maps e nem lembra que é do Google. Daqui a pouco tá todo mundo utilizando o Looker ali no dia a dia para fazer análise e nem vai lembrar que é do Google, você vai ver. Verdade. Bom, mas seguindo aqui, ô Figueira, tem um terceiro ponto que eu acho que é super importante a gente abordar aqui, que é a questão da API, né? Assim, o Looker, ele foi construído no conceito API First, né? Ou seja, tudo dentro do Looker é basicamente uma API por trás, né? E a gente consegue acessar isso, inclusive, para criar aplicações de dados e fazer coisas incríveis. A gente tem alguns clientes já fazendo isso, né? Trabalhando, inclusive, com plataformas bem robustas, né? E por trás é o Looker ali no final do dia. Então, Sim. Eu queria que você contasse um pouco para nós aqui o que é, de fato, essa extensão por API que o Looker possui. Legal. Muito bom, Ivan. Eu acho que aqui é um tema também super, super importante, né? Nem todo mundo ainda chegou nesse momento, né? Mas o Looker, o fato dele ser uma plataforma moderna, ser uma plataforma totalmente web, ele também tem todo o apoio de suporte ao uso através de APIs, né? E por que isso? O Looker ele nasceu muito no contexto de construir aplicações de dados analíticas. Então, ele nasceu muito forte dentro das startups, onde você podia construir principalmente aplicações baseadas em dados, que a gente sabe que é um grande desafio, não só a construção, mas também a sustentação dessas aplicações. Isso muitas vezes não é escalável, é caro de manter, você precisa ter um time ali que muitas vezes você não vê valor ou retorno financeiro em relação a isso. E as APIs, elas vêm muito para ajudar isso, né? Então, toda vez que a gente está falando ali de explorar essas APIs do Looker, então você tem assim, por exemplo, a parte de APIs você pode desde automatizar facilmente a criação de usuários, né? Você pode usar APIs, por exemplo, se você tem uma aplicação multi-tenant, através do próprio código do Looker, você pode dizer que o cliente A vai ter um look and feel específico, o cliente B vai ter um look and feel específico, o cliente C vai ser um look and feel específico, ainda que seja a mesma aplicação, aplicando os atributos de modelos de dados, por exemplo. Então, isso facilita muito a vida. Você também pode integrar ele, né, com CRMs, com ERPs, com plataformas de marketing, né? Vocês fazem um trabalho maravilhoso quando a gente está falando de marketing analytics, que você sabe bem do que eu estou falando, né, Ivan? De a gente usar os actions do Looker para ativar gatilhos ou para criar fluxo de trabalho que, por exemplo, a partir de uma segmentação de uma lista de clientes, eu consigo imputar isso em uma ferramenta terceira. Então, isso é muito importante. Ou seja, eu consigo automatizar tarefas de geração, de criação de relatórios, de atualização de dados, de criação de alertas, por exemplo, né? E também, uma das partes que é extremamente importante é que eu consigo customizar muito mais as minhas aplicações. E aí, quando a gente está falando de customização aqui, para quem já tentou customizar uma aplicação, para quem já trabalhou com Embedded Analytics, em geral, o mercado tradicional fala de Embedded Analytics, ele olha exclusivamente embedar um iframe, né? Só que embedar um iframe, e isso vale para todos, não é uma fortaleza, um demérito de algum produto específico, quando a gente está falando de BI, o iframe ele tem uma limitação visual. E aí, quando a gente olha para o Looker, a gente pode trabalhar especificamente com APIs, e essas APIs eu consigo, por exemplo, usar o poder da camada semântica, né, para centralizar minhas métricas, para aplicar ali uma governança de dados e atributos dentro dos usuários e filtering, por exemplo, né? Mas na hora que eu estou plotando um design, eu posso trabalhar lá, por exemplo, com um Node.js, eu posso trabalhar com uma linguagem terceira de UI/UX
eu posso entregar esse dado na mão do time de produto e dizer, cara, o dado está aqui, governado, segmentado. A partir de agora, você que faz o design que você quer. Então, isso ajuda muito, não só os times ali, né, que desenvolvem, que vão disponibilizar esse dado para uma área terceira, mas também para aqueles que estão querendo desenvolver ali, muitas vezes, produtos mais sofisticados e produtos mais baseados em dados. Então, em resumo, né, as APIs do Looker, elas oferecem aí toda essa flexibilidade, essa extensibilidade, se é que é assim que a gente pode falar, e aí permite com que você possa personalizar e integrar o Looker ao seu ecossistema de dados e ao seu ecossistema de aplicativos. Então, acho que esse é um pouquinho do resumo aí desse pilar tão importante que a gente tem entregado hoje com o Looker. Show de bola, show de bola. Bom, e pra gente fechar aqui então, Figueira, eu queria falar sobre o grande hype do momento, que é a inteligência artificial. E lá no início você comentou um pouquinho, você deu um spoiler ali do Gemini, etc. E eu queria saber como que o Looker está trabalhando com a inteligência artificial neste momento. Muito bom, muito bom. Essa pergunta não tinha como passar batido, né, Ivan? Acho que é... Quem não fizer essa comigo, pergunta... né? Exato, não, sim, ainda mais com você, exato. Mas quem não fizer essa pergunta ali não está necessariamente no hype do mercado. Cara, muito bom. Acho que assim, a gente tem algumas perspectivas nesse sentido de Looker com Gemini, né? A gente tem o Looker Pro, que tem um monte de novidade, né? Algumas estão em preview. Hoje eu estava assistindo uma sessão, inclusive, outras a gente deve já colocar em GA, provavelmente já a partir do mês que vem. Então tem muita coisa legal chegando. Então, olhando de novo a nossa família, né? A gente tem Looker Studio, Looker Pro e Looker Enterprise. Então, no Looker Pro, a gente tem a parte de Gemini já embarcado by default, onde a gente tem ali assistente de criação de fórmulas, a gente tem a parte de criação de slides e a gente tem a parte conversacional que todo mundo está querendo ver sobre isso, né? E algumas coisinhas mais que estão vindo por aí, ok? Então, isso já está construído lá, isso já é by default. Você não trabalha em cima do modelo, ele vai trabalhar olhando o dado que já está imputado dentro do Looker Pro. No Looker Enterprise ou no Looker Platform, a gente, pelo fato dele ter essas questões de ser mais aberto, você já consegue trabalhar diversos modelos. Então, permita de novo citar vocês, não é porque a gente está aqui falando, mas vocês têm um trabalho muito legal ali com a parte de Generative AI na parte conversacional de Looker, onde você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar ali com o próprio Gemini, né? Onde você usa ali o Gemini de uma maneira inteligente, você trabalha prompts em cima do Gemini, então você tem uma linguagem de conversacional analytics, e o que o Gemini faz? Ele olha para essa camada semântica, então a gente cria ali um guarda-reio, como se fosse um guarda-reio do modelo, e logicamente ele cria esse SQL no Looker e devolve essa resposta, né? Então, quando a gente olha o Looker Enterprise, o que a gente tem percebido, e ontem eu até estava numa transmissão, onde eu estava com um cliente falando um pouquinho sobre esse case, a gente consegue trabalhar um conversacional analytics, a gente consegue também customizar esse conversacional analytics pelo fato de que o Looker é super aberto. Então, você já começa a ver, além das duas extensões que a gente tem que são oficiais, uma inclusive criada por um brasileiro aqui, o Ricardo G, que você conhece, que bastante gente conhece, que está aqui em São Paulo. Então a gente tem falado muito sobre ela porque a gente tem esse suporte local. A gente tem uma outra que é uma extension global também na parte conversacional, mas eu tenho começado a ver não só nosso ecossistema de parceiros, mas clientes. Aí cada semana eu vejo uma, duas novas publicações falando sobre Dashboard Summarization, por exemplo, que é uma coisa legal, né? E essas outras extensions de Conversational Analytics. Então eu posso dizer assim, acho que ninguém sabe onde isso vai terminar, mas todo mundo sabe que tem um baita de um caminho brilhante aqui. Eu acho que vocês têm feito um trabalho muito bom ali, olhando as áreas de negócio. E aí me permita aqui fazer um jabá para vocês, tá, Ivan? Para quem ainda não conhece essas aplicações, para quem não viu um conversacional rodando, cara, procure um time da Liga. Vocês vão ver que tem trabalho ali principalmente voltado, já pronto para o time de Marketing Analytics, tem muita coisa legal ali que eles fazem. Não só olhando um Martech, vamos chamar assim, mas como que eu posso acoplar isso para um usuário de negócio, onde ele possa simplesmente fazer uma pergunta para o dado e o Looker entregar essa resposta olhando ali um Conversational Analytics. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas isso é o que hoje a gente tem já pronto e clientes podem ativar nas suas consoles ali, caso eles tenham interesse em fazer isso. Tá? Então, acho que esse é um pouquinho do overview aí dentro desse contexto aí para você. Muito bom, muito bom. Cara, Figueira, chegamos ao fim aqui do nosso episódio Deu Liga. Eu queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade aqui de estar aqui hoje com a gente.
Queria só recapitular aqui que você citou pontos extremamente importantes aqui e super estratégicos para o momento de toda a empresa aí que está preocupada com dados e que está implementando cada vez mais aí ferramentas mais robustas. Não deixe de conhecer o Looker, né? E todos os projetos que a gente tem aqui na Liga, como cases, que o Figueira citou alguns deles aqui, já desenvolvidos, testados e entregues para alguns clientes nossos, que fazem a diferença realmente no dia a dia ali da jornada de dados, né? E você citou aqui basicamente 4 pontos bem importantes, aliás, 5 pontos, né? Primeiro foi a diferença entre o Looker Studio, o Looker Pro, né? E o Looker Platform ou Looker Enterprise. Isso é uma diferença, mas entre essas ferramentas, mas lembrando que é uma família, né, de produtos Google que são, inclusive, conectados entre si. O segundo ponto olhando só para o Looker Platform, né, a gente tem ali 3 funcionalidades, né, e aí já citando os 3 pontos. Tecnologia em database, né, que traz ali uma robustez muito grande para a arquitetura. O modelo semântico, que é um diferencial enorme ali para a gente conseguir democratizar os dados e os usuários que estão no dia a dia ali usando o dado, fazendo análise, né? E também a parte de extensão via APIs para criar produtos de dados muito robustos, né? E sair só daquela caixinha do dashboard tradicional embedado e assim por diante. E por fim, o último ponto aqui, super importante, o Gemini, né? O Gemini embarcado ali em toda a família Looker praticamente, né? No Looker Studio e no Looker Pro, muito mais como um produto pronto ali, né? Já embarcado, e no Looker Platform ali com chances de desenvolvimentos praticamente infinitas ali, para que a gente possa explorar o melhor da inteligência artificial com o melhor do Business Intelligence aqui do Google. E por fim, acho que a gente vem chegando por aqui. Queria só dizer que você que não conhece ali o trabalho da Liga, procure a gente, né? Estamos aqui preparados para apoiar você no desenvolvimento de projetos com Looker. E queria saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui, né, nos nossos comentários aqui do nosso canal, que depois a gente entra em contato com vocês ou até responde diretamente no canal. E aproveitem para compartilhar o vídeo e acompanhar os nossos conteúdos aqui sobre o universo da tecnologia e seguir a Liga aqui nas mídias sociais, tá bom? Figueira, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê numa próxima aí. Grande abraço. Obrigado, Ivan. Um abraço, galera. Até logo. Obrigado pelo convite.